Tânia, você falou uma coisa muito importante, de trazer nessa formação a formação dos valores humanos. E aí eu já vou direto nesse tema, que é o nosso tema do programa de hoje. Que bom. Existe um limite para o brincar? Que limite é esse? Diz pra gente. Olha, Paty, você está levantando uma questão que, para mim, nesse momento histórico, é fundamental. Porque eu estou vendo, e não apenas me dirigindo à questão da educação infantil, mas existe sim limite, e para tudo na vida tem limite, tudo. Não adianta a gente querer dizer que você não vai ter limite para qualquer coisa. O nosso limite, o primeiro limite é a nossa capacidade. Até onde vai a nossa capacidade, ali é o limite estabelecido, né? Agora, quanto a essa questão das novas gerações e desse momento histórico que nós estamos vivendo, essa pergunta que você fez, eu considero fundamental. Por quê? Porque eu estou vendo acontecer, estou assistindo isso em todas as mídias, né, das quais a gente participa e assiste. Eu estou vendo que está havendo uma certa confusão entre se divertir, brincar, digamos assim, né, e desrespeitar. As pessoas acham, parece que algumas pessoas acham que brincar pode ser sem limite. Então, muitas vezes, a brincadeira acaba magoando, acaba deixando a pessoa com a autoestima abalada. Então, se a gente não pensar nisso, enquanto adultos, como é que a gente vai passar isso para as novas gerações? Então, é muito importante. Essa questão, eu acho que hoje, ela tem um peso, para mim, pelo menos na minha visão, eu acho que ela assumiu um peso excepcional, por conta dessa confusão. Parece que as pessoas se libertaram. Claro, vou fazer um pequeno históricozinho, né? Até os anos 1950, né, a questão da educação era tratada de uma forma completamente diversa da que hoje a gente vê, né? Não tinha, ninguém se preocupava com ludicidade, se preocupava o seguinte: o aluno tem que aprender tais coisas, então vamos ensinar e pronto. Era mais ou menos assim, uma coisa bastante rígida. Foi a partir dos anos 60 do século passado já que se começou a trabalhar essa questão, a importância do prazer até dentro de sala de aula, o prazer, né? E se laceou muito essa questão do respeito ao outro. Então, às vezes, a gente vê grupos de jovens, e às vezes nem de tão jovens, até de adultos já com uma certa idade, brincando com os outros de uma certa maneira que denota realmente a falta de limite na brincadeira. Então, eu respondo a você essa pergunta. Sim, há um limite para tudo na vida. Cada momento com o seu limite diferente, né? Diverso. Mas quanto ao respeito ao outro, esse tem que ser um marco que não podemos ultrapassar jamais. Então, uma brincadeira deixa de ser brincadeira no momento em que alguém está sofrendo por conta dela. Então, eu sei que trabalha com a questão do bullying, mas não é só o bullying. Quando a gente fala, a gente se refere muito a jovens em situação de escola, né? Mas não é só. O bullying, ele pode acontecer até dentro da nossa família, com uma certa brincadeirinha que se faz com aquela pessoa que é, sei lá, mais alta do que os outros, ou que é mais baixa do que as outras. Enfim, qualquer coisa de diferente pode ser um motivo até de caracterizar a pessoa positivamente ou negativamente. Você brincar de uma maneira que se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai sentir que a tua brincadeira magoou, então você vai mudar. Mas você só percebe isso se você for educado nos valores. Senão, você não vai perceber. Então, essa é uma preocupação que eu estou tendo hoje muito grande, com essa perda de sensibilidade que está ocorrendo e que a gente vê acontecer nos mais diversos locais. Não é só em escola, não é só na família, é em lugar público, é em festa. Porque as pessoas ficaram mais livres, elas esqueceram que você pode ser livre, mas respeitar o outro. Aliás, você pode não, você deve. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Você começou tocando num ponto que realmente eu acho crucial hoje em dia. Pode brincar, mas com limite, né? Exatamente. Brincar
E qual é o limite? É o outro. Brincar e o limite é o outro. Brincar, você vai saber que está sendo bom enquanto você tiver o olhar focado no olhar do outro e você então ter sensibilidade para perceber se aquilo não foi bom. E se não foi bom, muda a rota. Mas tem gente que insiste. Ah, não, mas eu estou brincando. Então tá brincando, tem direito a tudo. E alguém sai machucado daquela história. Então, isso é uma coisa que nós, a partir na educação infantil, é essencial a gente ensinar essa diferença para poder caminhar com isso, né? E não acontecer isso entre adultos.